Graças e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Eu tô não. Eu tô nervosa, gente. Vale? Vocês podem me dar apoio moral agora? Tipo, rir, gente. Fingir, não precisa disso. Só falar essas coisas. De novo, vai. Vocês estão bem, igreja? Amém. Eu tô um pouco nervosa. Não precisa disso. Obrigada. Tão natural, né? Faz um tempo. É a primeira vez, né? Mas tem que ter esse nervosismozinho, porque é dependência do Senhor, né? E acho que é porque eu tô mais. Como é? Hoje ainda é sensível por causa da gravidez, não. Eu tô mais distante de estar pregando tanto, né? E aí, quando eu vejo vocês, eu fico assim meio nervosa. Mas vai dar tudo certo, amém? Amém. Vocês vão interceder pela minha vida? Amém. Porque eu já estive intercedendo pela de vocês. E hoje a palavra, diga comigo, é? Não. A palavra é simples. Bem simples. E nós vamos ver aqui 7 passos para a gente ter uma vida que reflete o milagre de ter Jesus. E essa palavra, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês, né? Como foi. Nas primícias, antes das primícias, o Senhor me deu essa palavra e eu achava, obrigada, thank you, e eu achava que ela seria pré-primícia. E eu guardei essa palavra e fiquei, Deus, se tiver que liberar ela antes ou durante a primícia, porque eu não estava escalada, né, nas primícias, o Senhor vê aí como é que vai ser. E, na verdade, eu descobri que ela é pós-primícia. Então, ela é algo para ser compartilhado para esses dias aí de 2023 que estão por vir. É como se ela fosse um direcionamento, uma bússola, sabe? Um equipar de Deus para a gente esses dias. Amém? Amém. Vamos treinar. Muito bem. Estou gostando de vocês aqui. Quem sabe, quem é daqui da igreja sabe que o meu ministério é a área profética. E o profeta, ele é aquele que sente antes de todo mundo, né? Ele tem aquela sensibilidade da parte de Deus. E eu lembro que o Senhor vinha já me direcionando a orar por algumas coisas, e eu já sentia no meu coração que a nossa igreja ia se movimentar mais, nesse ano de 2023, para algo mais parecido e mais firmado no caráter de Jesus. Que nós iríamos falar esse ano de 2023 mais sobre Jesus, sobre a simplicidade de Cristo. E essa palavra, simplicidade, é a palavra que vinha muito, muito, muito forte ao meu coração quando eu orava ao Senhor e o Senhor falava comigo, né? Inclusive, quem vem para a intercessão, fala assim, sabe que o Senhor sempre libera algumas palavras de direcionamento para o nosso ano. E esse ano eu sinto muito que é simplicidade. Vamos voltar ao simples, à essência, sabe? Ao menos que, na verdade, é o mais. Tira a purpurina, tira muita coisa e volta para a essência, para voltar assim para aquelas coisas de comunhão, de mesa, que parece bem mais com Jesus. E aí, quem lembra, a última vez que eu preguei, eu até ministrei sobre Jesus ser o caminho. Vocês lembram disso? E naquela palavra eu pedi até a ajuda do pastor Ageu para que trouxesse um apelo, sabe? Porque eu sentia que era uma palavra de retorno, de chamar as pessoas. Ali o Senhor já sinalizava ao meu coração que nós iríamos falar mais sobre Jesus. E quando foi nas primícias, o que nós falamos? Os milagres de Jesus. E eu não tinha conversado nada com Noé ainda. E eu acredito que só foi para testificar que esse ano é um ano de nós falarmos muito mais sobre quem Ele é. Sobre a simplicidade do nosso Deus. Amém? E como eu disse, essa palavra aqui ela foi construída em um TSD. Pelo menos o esboço dela. Eu sentei e Deus rapidamente me fez escrever assim essa palavra. Foi um direcionamento, como eu disse. Por duas vezes, o texto que nós vamos ler, ele veio ao encontro do meu coração.
que foi Mateus capítulo 6. Se você tem no celular, eu vou aconselhar aí, se você tem Bíblia no celular, para você ler, porque talvez eles não vão colocar muito aqui não, tá? E a igreja está escura. E esse capítulo veio 2 vezes ao meu coração. Primeiro, ele foi direcionado para mim, e depois ele foi bem direcionado para uma palavra para a igreja. E é essa palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje. Nós falamos nas primícias sobre os milagres de Jesus. E quem é que não fica impactado com os milagres de Jesus, não é verdade? Até aquela parte que quando o Felipe pregou, na verdade. Ele falou que chega o paralítico que desce, não é? Pelo telhado. E o que é que Jesus diz? Os teus pecados estão perdoados. Até esse simples falar de Jesus já causa um impacto. Tudo o que Jesus faz, qualquer milagre que ele faz, causa um impacto. A gente fica extasiado com a pessoa de quem ele é. Mas essa mensagem, eu sinto muito que é para gerar em nós uma compreensão de que o maior milagre não é aquele que os olhos podem ver. O maior milagre é invisível aos olhos. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. É o milagre de nós entendermos que o sobrenatural está no nosso natural, no nosso dia a dia. E aí, nessa passagem, nós vamos ver 7 passos para nós termos uma vida que reflete o milagre de termos Jesus. Amém? E eu te convido já a abrir aí, Mateus 6. O primeiro passo que nós vamos falar é o cultive a modéstia. Repita. Cultive a modéstia. Mateus 1, até o versículo 4. Vai dar para colocar aí no Data Show? Dá docinho. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esses versículos vão falar sobre... É como se Jesus estivesse assim, ó, não seja amostrado, pare de se exibir. Não se amostre. Mais ou menos isso. E é muito difícil hoje, num mundo repleto do desejo de se mostrar o que se faz, a gente compreender essa questão da modéstia. Porque modéstia não vai falar somente daquilo que eu faço, mas de como eu ajo, como eu falo, como eu me comporto. A modéstia, ela engloba todas essas coisas. E o nosso mundo, infelizmente, ele tem vivido um contexto muito forte de que eu faço, eu posto, eu me mostro. Não é verdade? Qualquer coisa, o Noé já falou algumas vezes, o que adianta você dar a cesta básica? Dando a cesta básica. Não está assim, gente? Sim, igreja, desperta em nome de Jesus. Me ajuda, gente, já estou quase sem fôlego aqui. Então, é muito difícil a gente não entender muito essa questão da modéstia, porque a nossa cultura, o nosso ambiente, ele tem essa questão do exibicionismo, do se amostrar muito forte. Muitas vezes, até, a gente tem usado as nossas redes sociais sem pensar, postado sem pensar, mostrado certas coisas sem pensar. Esses dias eu estava me mudando, né? Estou em casa nova, glória a Deus, aleluia. Vai chegar a mesa de 8 lugares, eu creio, Deus. E aí, até acho que foi Clarita, falou assim, faz um tour pela tua casa, né? Aí eu disse, não, a minha casa é a minha casa. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente mostra, com aquilo que a gente
faz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque nem todos os que estão vendo são participantes daquilo que eu vivo. E a gente precisa ter essa cautela, infelizmente, porque isso está muito escondido, está entre as entrelinhas da nossa vida. E é muito perigoso, porque inconscientemente começa em pequenas atitudes, mas de repente a gente está se mostrando de forma muito vulnerável. E isso não é legal. E quando eu falo sobre cultivarmos a modéstia, a gente precisa compreender que é passar sempre pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente viva no que Jesus está dizendo. Olha, o teu pai que te vê em secreto não são as pessoas que te veem a olho nu, que te veem no dia a dia, é o teu pai. Porque muitas vezes aquilo que a gente está exibindo, falando, se comportando, está apenas alimentando o nosso eu, o nosso ego, a nossa humanidade. E a gente sabe que a nossa humanidade, ela é o quê? Má, ela é corrompida. É muito fácil hoje a gente mostrar sem saber quem é. E Jesus nos convida a gente ir para esse ambiente mais modesto, mais simples, mais recatado. As redes sociais, elas expandiram essa questão do se mostrar, né? A necessidade de estar ali postando, a necessidade de estar ali mostrando algo. Mas nem tudo aquilo que tornou a nossa vida mais fácil, porque tornou ou não tornou? Quem gosta de pedir um hambúrguer? Eita, toquei no ponto fraco agora. Você pega ali, tá tudo mais fácil. Aí você posta assim, ó, calçada 135. Fez o meu dia. É mais fácil, gente. Facilitou a nossa vida, facilitou? Sim, mas nem tudo que torna a nossa vida mais fácil significa que é um deleite para o nosso coração. Muitas vezes, a gente está se perdendo, escorregando nos caminhos mais fáceis, naquilo que traz a facilidade para a nossa vida. Tem muito like, tem muita curtida, tem muito comentário, tem muito feedback, tem muito palpite. Mas, às vezes, falta muito de Deus, do caráter de Cristo. Falta de perguntar, onde que está Jesus nisso? E tudo que a gente faz vai refletir se é glória ou não para Ele. Vocês entendem isso? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Logo, quando eu estou dizendo aqui para a gente cultivar a modéstia, segundo a palavra de Deus, é para que a gente venha entender que a nossa forma de agir, ela precisa ser pura, precisa ser decente. Não pode ter uma motivação pecaminosa. Não pode ser simplesmente pautada naquilo que eu quero, na minha vontade. A modéstia, ela é diferente, ela é o oposto do exibicionismo. Porque uma pessoa modesta, ela busca agradar a Deus. Sabe por que ela busca agradar a Deus? Porque ela vive o secreto com Ele. E muitas vezes, infelizmente, é aquela velha historinha. A gente tem tornado público aquilo que deveria ser particular. Eita! E não deveria. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ter essa cautela de cultivar a modéstia, de não tornar público aquilo que o Senhor falou somente para nós, aquilo que o Senhor direcionou só para a gente. A nossa casa é a nossa casa, não é de todo mundo. Entendeu? Muitas vezes, o que acontece quando a gente não cultiva a modéstia? E agora eu quero que você se aprume na cadeira e pegue aí. Muitas vezes, quando a gente não cultiva a modéstia, a gente vai e faz o quê? Usa de indireta na rede social. Já viu aqueles engalfinhar nas redes sociais? Vai lá. Pega, solta textinho venenoso, em vez de ir para o quarto, orar e pedir remédio para a alma. Compartilha o que não deve e acaba se tornando um imoral, um obsceno espiritualmente. Porque não está cultivando aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que a modéstia, ela precisa ser cultivada, semeada no nosso coração, para que a gente entenda que a nossa vida reflete o caráter de Cristo. Amém? O segundo passo. Gente, eu estou falando um pouco devagar, porque não sei se vocês perceberam, mas a minha respiração está um pouco ruim, mas está dando para entender, ok? O segundo passo é: siga o modelo de oração.
Mateus 5, até o 15, vamos ler. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que vocês peçam. Por essa razão, vocês orarão assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente está perdoando aquele que nos devem. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Eu queria que vocês abrissem em Provérbios, para eu não perder esse feedback de leitura da palavra. Provérbios 15, versículo 26. Quando eu estava, mais uma vez, lendo sobre essa passagem, sobre essa mensagem, na verdade, quando eu parei nesse tópico, o segundo passo, eu me lembrei do que eu havia lido em Provérbios hoje, que diz, abomináveis são, 15, 26, tá bom? Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém, Ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei exatamente desse passo, porque esse passo fala de nós cultivarmos um coração sincero, uma oração sem purpurina diante de Deus. Uma oração que não requer muita coisa, apenas entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. Simples. E o que eu estava refletindo é que muitas vezes a gente está querendo orações bonitas, mas está esquecendo de que as orações elas precisam ser comprometidas. Mais do que a oração bonita, é uma oração compromissada, uma oração que tem aliança, uma oração verdadeira, que agrada o coração de Deus. Hoje, a gente vê que a performance, ela fala muito mais que a unção. Se eu, gente, eita, não sei o que e tal, o pessoal vai dizer, eita, cheia do poder, pensa, bota a mão na minha cabeça que cai. Mas, muitas vezes, a gente tem esquecido que não é eloquência, mas é a unção que nos dá autoridade para estarmos nesse lugar. Não é o que os olhos podem ver, é o que a gente cultiva aqui dentro. E aí, quantas vezes os nossos olhos, eles têm sido enganados, ludibriados por essa purpurina, sabe? Que tem muito brilho, tem muita coisa, mas essa mesma purpurina que encanta, que fascina, é a mesma purpurina que cega e leva para o abismo. É a mesma purpurina que não faz cultivar a intimidade. É a mesma purpurina que faz você saber, falar assim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Mas que quando você vem para cá, ou lá para a sua casa, ou para um culto de intercessão, você tem dificuldade de dizer, Deus, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é soberano. Quantas vezes a gente tem dificuldade de dizer os atributos de Deus? A gente chega aqui, levante suas mãos e adore ao Senhor, diga palavras que só fluem do seu coração. E as pessoas não conseguem, ficam caladas, porque não cultivam a intimidade.
Quando a gente fala de seguir o modelo de oração, é cultivar uma intimidade simples, que não quer purpurina, mas quer sinceridade, quer quebrantamento. O que foi que nós lemos aqui? Deus se agrada sobremaneira de palavras ditas com bondade, com sinceridade. Não precisa de muito, é simples. Repita, é simples. Não precisa da purpurina. Não precisa disso. A gente precisa entender que a nossa sinceridade tem que ser pura. Quando eu estava fazendo esse passo, eu fui lá no Noé e perguntei de novo aquela historinha do Salmo 123. Quem é que lembra? Ninguém lembra? Então eu vou contar. Mas agora vocês vão lembrar. Era um jovem e um senhor que iriam ministrar no mesmo lugar. O jovem lá, com a oratória bonita, um discurso diplomático, uma dicção boa, falava bem, sabe, todo lá. Ele chega, põe a Bíblia, abre em Salmo 123 e ele lê para a igreja e tal. E a igreja fala, glória a Deus, amém. Salmo 23, perdão, gente. Obrigada, Diácono Carlos. E ele fala bonito e a igreja, amém, glória a Deus. E aí, depois dele, ele desce e chega um senhorzinho. E o senhorzinho vem e abre a palavra no Salmo 23 e aquele senhor começa a ler. Quando ele começa a ler, uma atmosfera começa a surgir na igreja. As pessoas começam a chorar. As pessoas começam a se quebrantar. As pessoas começam, se render. E aquele jovem fica intrigado. Ele diz, mas como assim? Eu fiz a mesma coisa que ele. Qual é a diferença? E aí ele vai até o Senhor e pergunta, olha, eu só queria compreender o que houve, porque mudou o ambiente. E aquele Senhor olha para ele e diz, você conhece? Vocês lembram da história? Não, né? Você conhece o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo. É a intimidade, gente. Nunca, nunca negligencie isso. Eu estava lembrando sobre eu não sei se ele é pastor, mas eu sei que ele é professor de adoração. E ele contou a primeira vez que ele foi convidado para estar ministrando o louvor. E ele disse que passou a semana inteira se consagrando, preparando uma playlist, lendo a Bíblia, estudando a palavra. E quando ele foi, naquela dependência de Deus, uau, o sobrenatural aconteceu. Foi assim um quebrantamento genuíno na igreja. Na outra semana, ele foi convidado de novo. Mas aí, ele já estava um pouco confiante, sabe? Vocês estão entendendo? Já não fez como fez da outra vez. E não foi a mesma coisa na igreja. E aí ele chegou para Deus e falou, e Deus falou para ele, conserve o seu coração. Conserve o seu coração e nunca dependa das suas forças e das suas habilidades. Cultive a intimidade comigo, porque não é sobre o que você faz, mas é o quanto você depende de mim. E aí ele entendeu. E todas as vezes, hoje ele é um professor de adoração. E todas as vezes, se você escutá-lo falando sobre adoração, é diferente. Porque ele não negociou, ele não negligenciou a intimidade, o modelo que Jesus disse. Vai lá, entra no quarto, porque o teu pai que te vê em secreto, é ele que te recompensa, é ele que te supre, é ele que te sustenta, é ele que te ouve, é ele que te responde, é ele, não são os outros. Amém? O terceiro passo esse aqui é um pouco forte. Mateus 6, versículo 16. E o terceiro passo a gente vai falar de jejum. O terceiro passo é jejum. Mateus 6,16 diz, quando você jejuar, não se mostre com um aspecto sombrio como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com a intenção de se mostrar que estão jejuando. Você, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o rosto, porque assim não vai parecer para os outros que você está jejuando. E o teu pai, em secreto, ele vai te recompensar em secreto.
Eu sei que aqui está falando um pouco também sobre a modéstia, que a gente falou no ponto 1. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o jejum. Hoje, não é uma disciplina espiritual que está sendo tão cultivada, exercida pelos cristãos. Por quê? Porque, incrivelmente e infelizmente, a nossa relação com a comida está um pouco fracassada. Está um pouco assim banalizada. Você quer ver o grande exemplo? Crente não bebe, mas crente? Quem é que nunca ouviu isso, gente? E beber e comer demais, glutonaria, é mesmo pecado. Olha só o que Gálatas 5:21 diz. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu posso deixar algumas outras referências, como Romanos 13:13, 1 Pedro 4:13 e Lucas 21:34. O jejum é uma disciplina espiritual que nós não estamos fazendo com tanta vontade, porque a gente tem comido de forma errada e a gente tem feito como se fosse um pecadinho e um pecadão, mas tudo é pecado. Não existe uma pirâmide que diz isso sim, isso aqui é mais ou menos, isso aqui. Tudo o que desagrada a Deus é pecado. E a gente tem feito, sim, muitas vezes do nosso relacionamento com a comida, algo ruim. Não somente de forma exagerada, mas de forma também negligente. E eu não estou falando aqui, gente, de ser fitness, não, tá bom? Eu estou falando aqui de moderação, de equilíbrio. Porque, claro, que a gente gosta de um chocolatezinho, de um hambúrguer, mas é assim, toda vida depois do almoço, você precisa mesmo do doce? Não. Você parece que vai morrer se não comer aquilo. Eu estou rindo, mas é verdade. E você não vai morrer, você morre se você não tiver Jesus, mas se você não tiver uma comida, você consegue, eu te garanto. A gente, às vezes, está chegando diante de Deus para pedir milagre, quando, na verdade, a gente tem que pedir misericórdia e perdão. Deus, cura a minha diabetes, mas me dá só um docinho, Senhor. A gente não combina. Nós temos que aprender a ser responsáveis por tudo aquilo que a gente fala. Isso é refletir caráter de Jesus. Não se iluda que Jesus não tem a ver só com o espiritual, não. Ele engloba todas as áreas da nossa vida, inclusive a física. Eu sei que está doendo aí na cadeira, mas é necessário. A gente precisa entender que isso é algo que a gente tem que fazer. Eu já ouvi cristão dizer assim, Deus não quer sacrifício. E o evangelho é o que, se não renúncia? O que a Bíblia fala? Mortifique a sua carne. Negue-se a si mesmo. A gente não está conseguindo negar o docinho de banana, gente. E você acha que quando Deus pedir os teus sonhos, você vai conseguir abrir mão? Evangelho é renúncia. Evangelho é sacrifício, sim. Jesus é o nosso exemplo e o que foi que ele fez? Sacrificou-se por nós, morte de cruz. Será que a gente não pode mesmo fazer um jejum? Quantas vezes? Olha, nós vamos fazer um jejum aqui até meio-dia, por em prol de uma coisa da igreja. Vixe, eu não posso ficar sem o meu café. Você não pode ficar sem Jesus, o seu café você fica. Você fica. Esse ano, agora, no ano passado, na verdade, nas primícias, o Senhor falou comigo sobre ficar um ano sem chocolate. Quem lembra? Vai terminar agora. Aleluia, Deus. Dia 23, vou celebrar minha vitória. Dia 23 de janeiro, tá? E eu lembro que quando Deus falou assim, eu quero que você fique um ano sem chocolate. Eu falei, Deus, mas eu nem sou tão louca assim por chocolate. Eu gosto, mas não é tanto. Não é tanto. Eu gosto de chocolate. Aí eu falei, Senhor, um ano, mas, não era uma coisa que eu gostasse de comer como vitamina de manga. E aí, o Senhor falou, eu quero que você fique. Eu, tá bom, Deus, eu vou ficar esse um ano sem chocolate. E, gente, surreal. Sabe o que meu pai fez? Vou contar para vocês. Eu amo chocolate branco. Ele simplesmente resolveu, eu chegava lá, na casa da minha mãe, tinha
um abastecimento de picolé de chocolate branco no congelador. E eu falava assim, não, Senhor, não acredito, não. Do nada, a pessoa chegava e dizia, olha, escolhe a barra de chocolate que você quer. Vocês acreditam que eu ganhei 2 sorteios de chocolate, 10 brownies e um bolo de cenoura, gente, com chocolate? No ano que eu não posso comer, Deus está me mostrando o que eu posso ter. Aí eu falei, Senhor, que lindo, eu estou te treinando. Eu estou te treinando, porque isso pode ser pequeno agora, mas isso treina o teu domínio próprio e a dependência de mim. Não é uma coisa, gente, eu sei que pode ser besta, mas tenta fazer algo, passa um tempo. Jejum é para você aprender que quem domina não é a sua vontade, mas é você debaixo da submissão ao Senhor. A gente não pode, a Bíblia diz, o pior pecado, o pior mal que a gente pode viver é viver debaixo daquilo que a gente quer, porque tudo que a gente quer é corrompido. Tudo que a gente quer é mal, mas o que Deus quer para a gente é o quê? Bom, agradável e perfeito. Quando eu estava passando por esse processo, o Senhor me ensinou muito a resistir, a ter resistência. Eu fui para o Natal, todo mundo comendo lá, sensação, sobremesa, e eu passando vontade. Mas eu resisti. E eu aprendi que se eu consigo resistir com chocolate, eu consigo resistir com outras coisas também. Porque é no pouco e Deus vai levando para o muito, vai elevando o nível. O jejum é sobre isso. E tem uma fala da Ana Paula Valadão, que ela diz assim, ó, se você quer mais apetite por Deus, faça morrer todos os seus outros apetites. Você tem apetite de televisão, mas não tem apetite pela palavra? Faça morrer a sua televisão. Você tem apetite pela comida, mas não tem apetite pela presença de Deus? Jejum. Você tem apetite de amigos, de programas? Aprenda a ficar sozinho com Deus. Mas morra para você mesmo, mortifique a sua carne, mortifique o seu corpo, faça morrer a concupiscência do seu coração e você vai aumentar o seu estômago espiritual. E ela finaliza, muitas vezes a gente está morrendo porque não está comendo do Senhor e a gente precisa aprender a comer dele, a comer do pão vivo que desceu do céu. Amém? E eu queria que a gente realmente internalizasse, sabe? Jejum é dependência. Jejum é porque a gente está esperando o noivo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jejum é para elevar o nosso nível de intimidade. Jejum não é para uma causa. Porque se eu dissesse, vamos fazer 7 dias de campanha de jejum para você ter sua casa própria, menino... Mas se falar 7 dias de jejum para aprender a depender de Deus, já bota boneco. Não é sobre isso. O maior milagre que a gente vive não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente se torna em Deus. É o que Ele faz dentro da gente. Por isso, vamos retornar ao simples. Jejuar não é simplesmente uma coisa sobrenatural. É só ficar umas horinhas sem comer. Amém? O 4º passo é, invista no reino dos céus. Mateus 6,19. Meu Deus, eu vou acabar. 6,19. Diz, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E, gente, eu amo. Quem me conhece sabe que eu amo, né? Falar de tesouro escondido, a pérola de grande valor. Eu amo falar sobre isso. E quando eu estava escrevendo, quando o Senhor me deu esse tópico que eu fui escrever, eu me lembrei de algo das minhas primeiras impressões com as pregações da pastora Flávia. E eu lembro no dia que ela pregou, ela estava ensinando, na verdade, sobre essa questão de investir no reino dos céus. E ela contou uma história para a igreja de que quando ela e o pastor estavam gastando, né, pagavam algo para o Noé, tipo um acampa dentro,
um retiro, alguma coisa assim, eles não estavam gastando, eles estavam investindo. Porque tudo aquilo que você investe, que você deposita, um dia retorna para você. E quando eu lembro que ela falou aquilo, eu era jovenzinha, eu ainda sou. E ela falando, eu lembro que eu fiquei assim, não entendi muito bem na hora, mas depois, ainda jovem, aquilo começou a fazer sentido para mim. E eu acho que eu perdi as vezes em que eu passei a não pedir mais o meu pai e minha mãe coisas que talvez a maioria dos jovens quisessem. E eu comecei a pedir assim, ô pai, mãe, paga aí um congresso para eu ir, compra um livro para eu ir, ou para eu ler, deixa eu ir lá para o seminário da igreja tal. Eu pedi para eles começarem a investir naquilo que era espiritual na minha vida. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui, né? Não é pelo cargo pastoral, não é pela função, mas é porque, literalmente, permaneci e permanecerei no Senhor. E isso é o maior investimento que a gente pode fazer na vida. Isso é acumular tesouros eternos. Não é um gasto, é um investimento. E quando eu me lembrei dessa questão de investir no reino de Deus, eu lembrei dessa história dela. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui, né? Noé também, maravilhoso ouvi-lo. Porque tudo aquilo que um dia eles semearam, que eles colocaram naquele cofre, voltou. E a gente precisa entender, às vezes é muito custoso a gente entender o pé de meia celestial. Porque a gente quer o palpável, quer pegar. Mas mais do que isso é a eternidade. Mais do que isso é a gente viver na perspectiva de contentamento, de confiança, de que não vai ladrão nenhum roubar. Nada vai acabar, nada vai corromper, porque é para sempre. É para sempre. Tudo que a gente cultiva em Deus é para sempre. Tudo que você investir no Senhor vai ser para sempre. E a gente precisa cultivar esse investimento, semear, se dedicar. Às vezes a gente está dedicando tempo, força, empenho em coisas que não têm trazido bom retorno para nós. Mas o céu sempre vai trazer bom retorno para nós. Sempre. O quinto passo para a gente ter uma vida que reflete o milagre de ter Cristo é: adote o filtro celestial. Mateus 22, 23 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo vai estar em absoluta trevas. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Paulo, em 1 Coríntios 6,12, fala: tudo me é lícito, mas nem tudo. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo fazer. E uma das ferramentas que eu acredito que Deus nos deu para entender isso são os olhos. Faça assim, ó. Olhos, meus olhos. Os olhos da gente funcionam como um filtro. Porque se a gente deixar passar coisa ruim por eles, quão ruim vai ser dentro da gente. Quão ruim vai ser o que vai ficar aqui dentro. Desceu para o coração. Jesus fala exatamente sobre isso. Qual é a função do filtro, gente? Conter as impurezas. Não deixar que os parasitas entrem. E muitas vezes a gente está cheio de parasita, envenenado, contaminado dentro da gente, porque os nossos olhos estão infectados. Os nossos olhos não estão tendo o filtro celestial. E Jesus nos convida, presta atenção. Olha, os olhos, eles são a candeia do corpo. Se eles forem bons, você vai ser bom. Mas se for mal, vai tudo mal. Quão terrível vão ser as trevas em ti. Quão terrível vai ser dentro do teu interior. Tem um escritor chamado Ira Amorim, que ele fala exatamente isso. Para a gente vencer o mundo, a gente precisa subjugar os nossos olhos, dominar, exercer um certo controle sobre ele. Não é a pornografia que te domina, mas é o Senhor, é o filtro do céu que vai te tirar desse lugar. Não é as cobiças desse mundo, mas é o que você se submete a viver com Deus. E ele fala exatamente isso, sobre o quanto os nossos olhos, eles fazem essa conexão do mundo com a gente, da nossa alma com o mundo, é uma via de mão dupla, é algo que é vice-versa. E a gente precisa ter muito cuidado. E eu gostei muito de um exemplo que ele deu.
Ele fala assim, Apocalipse 1:14, diz que os olhos de Jesus são como chama de fogo. Então, quando você olha para Jesus, os olhos de Jesus são como o quê? Chama de fogo. E aí ele faz um paralelo. Êxodo 24:17 diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor em cima do monte. Você está entendendo? O que você olha para ele, tanto dentro quanto fora, é a mesma coisa, porque ele é bom, ele é puro, ele é santo. E assim deve ser conosco. Os nossos olhos precisam resplandecer a luz de Deus, resplandecer a glória de Cristo. Porque se nós não fizermos isso, o que nos restará vai ser fogo eterno, corrupção eterna. E não é isso que Deus quer para nós. Então, a gente precisa cultivar o filtro, exercer, aprender a colocar o filtro celestial, o filtro dos olhos, assim, do Senhor na nossa vida. Amém? Quando eu falo sobre isso, gente, é porque isso também envolve o processo de santificação. Hoje está muito difícil, às vezes, a gente conversar sobre santificação, porque é muito banalizado, né? Eu posso ser da igreja, mas também posso fazer aquilo. Eu posso não sei o quê e posso estar lá. Não, não, não. É inegociável. É sim, sim, não, não. É certo e é errado. É verdade, vida, caminho. Só tem um, não tem outro. Ou você quer o altar, ou você quer lá fora. Ou você quer intimidade com ele, ou você não quer intimidade com ele. Não se pode servir a dois senhores. Ou você quer Jesus de forma com tudo, ou não entregue nada. Essa é a vida com Cristo. O Evangelho, ele é assim. Não tem negociação. Jesus não é Hello Kitty. Ele é Deus soberano Senhor. E a gente deve a nossa vida a Ele. Amém? E é exatamente esse. O sexto passo é exatamente esse. Não negocie o inegociável. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você vai odiar um ou vai amar o outro. Ou você vai ser leal a um ou você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Um dos exemplos que a gente mais tem forte na Bíblia é Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Aqueles jovens foram inseridos num ambiente babilônico, totalmente distoante dos costumes, distoantes dos seus princípios, e eles poderiam muito bem dizer o quê? Estamos sendo levados como cativos. A gente está no cativeiro, prisioneiro, então vai ter que fazer tudo o que esse povo mandar. E o que foi que eles fizeram? Não. Eu não vou sentar na mesa deles. Eu não vou fazer o que eles querem. O posicionamento deles mudou decretos e trouxe glória para Deus. E a gente precisa entender que a palavra ela não é negociável. Não existe negociação. Ou você é ou você não é do Senhor. Ou você se compromete a firmar uma aliança com Ele, ou você não vai fazer uma aliança com Ele. Jesus disse, vocês querem me seguir? Pois analisem, porque é um caminho árduo, sofrido, mas também a glória que vai vir, a glória que vocês esperam. Vocês podem sofrer aqui, que é passageiro, mas tem toda uma eternidade esperando vocês. E quando essa parte da negociação, que a gente tem que entender que é inegociável, é muito forte, porque Jesus quer de nós um posicionamento sim. A gente precisa se posicionar e dizer, eu sou de Cristo, eu me preservo até o casamento, eu não uso drogas, eu não bebo, eu não gosto de falar palavrão, eu não falo palavrão, palavra torpe é algo ruim, porque muitas vezes o que é que o mundo está fazendo? Caçoando da gente. Caçoando da nossa vida, do nosso estilo de vida. E muitas vezes a gente se sente intimidado pelo mundo, quando na verdade é o mundo que tem que ser intimidado pela gente. Fica indignada. A pessoa chega para mim e fala, estão falando que eu estou ficando para titia. Se minha filha, você está se conservando em Deus, não é para titia não. Para, gente, para de ficar se dobrando, de ficar querendo fazer alguma coisa com paralelo com o mundo. Não existe isso. Nós temos a pérola de grande valor, é melhor que tudo. O mundo não presta e ele vai passar, suas paixões vão passar, mas o Senhor não. Não precisa a gente ficar se diminuindo, porque quem está derrotado para todo sempre é o diabo, nosso Deus é para sempre.
Vamos valorizar e ter certeza, convicção, se posicionar como esses jovens. Eu sou de Deus, sim. Me conservo virgem, sim. Eu não bebo, sou marido de uma mulher só. Eu sou mulher de um homem só. Eu zelo pelo casamento, eu zelo pela família. Eu não negocio os meus valores. É isso e acabou. Porque quem depois está fracassado, mal, com o emocional todo corrompido, é quem não tem Deus. Mas quem tem Deus, eu garanto, vive uma paz que excede todo entendimento. Vive sim. Até escrevi, olha, presta atenção. Não vale a pena você se vender pelo que passa. Porque a sua droga, ela passa. O seu álcool, ele passa. O seu sexo, ele passa. Sua pornografia, passa. Sua conversa imoral, passa. Sua vaidade, passa. A sua aparência, ela também vai passar. Os seus contatinhos nas redes sociais, passam. Sua fofoca, linguaruda, passa. Sua mentira, passa. O seu dinheiro, passa. O seu orgulho, passa. A sua raiva, ela também passa. O seu ciúme, passa. A sua carência, dependência emocional, passa. O seu eu mazelado, passa. Você passa. Mas sabe o que é que nunca passa? O que é para sempre? O que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Jesus. Ele não passa. Ele é para sempre. Amém? Aleluia. Eu demoro a engajar, né? Aí quando eu pego. E o 7º passo é: descanse em Deus. Portanto, vos afirmo, não fiquem preocupados com a vossa própria vida. Quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que vocês têm que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial sustenta cada uma delas. Vocês, você, não temos mais valor do que essas aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algo à sua vida? E por que vocês andam tão preocupados com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu asseguro vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Porque são as pessoas pagãs que não têm a Deus que fazem de obter essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo o que vocês necessitam. Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia. E eu vou finalizar com esse passo, que é dizendo, não é fácil descansar em Deus. É fácil a gente descansar botando uma rede, uma água de coco, sombra e água fresca. Esse é fácil. Mas descansar em Deus não é. Porque a gente viver aquilo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas inquietações, porque Ele tem cuidado da gente, é muito bonito de falar, mas é difícil de viver. É muito difícil de viver. Sabe por quê? Porque nós somos controladores, a gente já tem tudo cronometrado, a gente já sabe o que vai acontecer no nosso dia, já funciona meio que automático e a gente já dorme programado sabendo o que vai acontecer no outro dia. O controle está nas nossas mãos. E quando a gente fala sobre descansar em Deus, é muito difícil. A gente fala, Deus proverá, mas nem chegou o momento dele prover ainda, a gente já está ligando para o call center da cobrança. Deus, o senhor se lembra, né? O senhor se lembra que eu pedi aquilo lá naquele dia. E, gente, você acha que Deus não lembra de você? Ele lembra ou não lembra? O que foi que a gente acabou de ler aqui? Sabe como é chato eu pedir algo ao Rony e ficar, Rony, tu vai fazer isso para mim, né? Rony, não sei o que, não sei o que. Não é chato. Parece que você é incompetente, que você é irresponsável, que você não vai dar conta do recado. E muitas vezes a gente está fazendo isso com Deus. Eu estou descansando no Senhor. Palhaçada.
Aí, quando menos espera, está lá. Ai, Deus, não, Senhor, eu vou fazer isso aqui, porque eu acho que, sabe, tentando encontrar caminhos para agir como Deus. E isso tem atrapalhado a gente viver no descansar. O título dessa passagem para mim é Descanso na Providência Divina. E a gente precisa entrar nessa dimensão do descanso na providência divina, no descansar em Deus. E eu acho lindo que Jesus fala assim, ó, sabe como é que vocês aprendem a descansar em Deus? Contemplando. Contemplem. Parem. Olhem para as aves. Aprendam a perceber o vento que toca nessas árvores aí e balança. Olha o mar. Contemplem a criação, porque a criação fala do Criador. E quando a gente olha para tudo isso, eu nunca me esqueci, acho que foi a pastora Eugênia falando, o mundo, você olha o mundo, tem alguma coisa sustentando o mundo? Nada, porque quem sustenta é Ele. Você acha que Ele não vai sustentar a gente? Você acha que Ele não está querendo que a gente realmente entre nesse âmbito do descanso, nesse âmbito da contemplação? Você acha que Deus não quer que a gente viva esse processo de entrega, de confiança? De Deus, toma aqui, Senhor, porque eu confio. Eu tiro as mãos, porque eu confio que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Eu confio que o Senhor vai me vestir. Eu confio que o Senhor vai prover a comida. Eu confio que o Senhor vai cuidar da minha saúde. Eu confio que o Senhor vai cuidar de tudo que eu preciso, porque o Senhor é Pai e eu sou filho. E quando eu estava finalizando essa mensagem, uma escritora que eu gosto muito, ela escreveu um texto. E eu falei, eu preciso ler esse texto para finalizar esse momento. É a escritora Fernanda Witwicky. E só para inserir vocês, pode colocar a foto. Ela estava num processo de mudança, saindo de um estado para o outro. Vai ter a foto? Estava num processo de mudança, saindo de um estado para o outro. E aí ela escreveu esse texto assim. Pode colocar a foto. Tá. É porque só vai ter sentido o texto se tiver a foto. Vou beber água. Não? Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto e vai sair aqui. E ela escreveu assim, ó. Esses dias, no meio da correria de montar a nossa casa, loucura que estamos vivendo intensamente há mais de 2 semanas, eu me deparo com a cena. E a cena era a Sara, a filha dela, dormindo em cima de um colchão sem lençol, entre caixas e roupas sem armário e um chão sujo de muito pó. Antes disso, a Sara, a filha dela, tá aí a cena. Antes disso, a Sara, a filha dela, estava dormindo no quarto dela. E o quarto dela era o único lugar da casa que já estava todo montado e organizado. Mas ela se levantou e pediu para vir deitar com a mamãe, que no caso era a Fernanda. E a Fernanda estava com o terceiro bebê dela, no colo. E ainda estava ali resolvendo algumas pendências no computador. Só que ela disse, a Sara, minha filha, só precisava que eu ficasse ali do lado dela. Ela se encaixou no meu colo e naquele lugar ela dormiu. Quando eu consegui sair dali, eu parei, olhei para trás e fiquei admirando essa cena por um tempo, enquanto Deus falava ao meu coração. E Deus falava, descanse como a Sara, minha filha. E ela disse que se lembrou de um episódio na Bíblia que Jesus fala assim, que Jesus é impedido, na verdade, de que as crianças cheguem até Jesus. E Jesus diz, deixem vir a mim os pequeninos, as crianças, e não impeçam que eles venham, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E aí ela pensou, muitas pessoas estavam me perguntando como que os meus filhos, os meus bebês, estão diante de tanta mudança. E a verdade é que eles não estão nem aí se a casa está montada ou não, se a decoração está bonita ou não. A única coisa que eles querem é estar conosco. E foi aí que eu entendi. O que na minha cabeça era uma cena de caos, para minha filha de 2 anos, foi um espaço para ela descansar. Então,
Somente os que têm o coração como os da criança, que descansam em meio ao caos, conseguem experimentar o reino de Deus. Elas correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Elas descansam verdadeiramente, porque confiam em nós como pais. Esse é o coração que eu desejo ter em 2023. Um coração que descansa verdadeiramente em Deus, o meu Pai, independente das circunstâncias.